A cronologia da filosofia moderna. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Entende-se por filosofia moderna aquela que inicia com Descartes, propriamente no século XVII, até basicamente o final do século XIX. Portanto, o nascimento da filosofia moderna coincide com a desestruturação do antigo regime, sua ascensão máxima à evolução do Estado moderno, como produto da Revolução Industrial e a filosofia do liberalismo econômico. Com efeito, foi antes de tudo uma prática ideológica da destruição do mundo feudal, crise do teocentrismo, valorização do antropocentrismo, nascimento de uma ciência nova, em um primeiro momento fundamentado no Renascimento, posteriormente na filosofia iluminista. As características da nova mentalidade, pensamento profano, crítico e a negação da sistematização do pensamento pelo princípio da autoridade. Entretanto, conforme a lógica racional, fundamentada essencialmente na autonomia do intelecto. As linhas fundamentais da filosofia moderna nasceram com o cartesianismo. René Descartes, 1596 a 1650, os pressupostos do racionalismo idealista. Empirismo inglês, com John Locke, 1632 a 1704, criador do método indutivo como fundamento do desenvolvimento das ciências pelo campo da verificação por meio da hipótese experimental. Portanto, combatia o racionalismo francês cartesiano. Para John Locke, não existem ideias inatas. O idealismo alemão, formulado por Kant, 1724 a 1804, escreveu a grande obra Crítica da Razão Pura, desenvolvendo o conhecimento com duas categorias sintéticas: conhecimento a priori e posteriori, reconciliando a filosofia cartesiana com o empirismo indutivo. No século XIX, uma longa lista de grandes filósofos, entre eles Hegel, 1770 a 1831, criador do método dialético, inspirador do idealismo e, contrariamente, do materialismo histórico. Ludwig Feuerbach, 1804 a 1872, inventor da realidade como imaginação. O coletivo imaginativo cria inverdades como verdades, retornando ao mundo cultural como se fosse realidade, transformando a imaginação como mundo real. Exemplo de tal criação, a invenção de Deus. Augusto Comte, 1798 a 1857, o criador
dos 3 estágios: teológico, metafísico e positivo, sendo que o último estágio, o conhecimento, seria lógico e positivo. Karl Marx, 1818 a 1883, fundador do materialismo histórico, entende a sociedade pelas relações produtivas, contrário ao liberalismo econômico. Sua perspectiva, a concentração dos meios de produção no Estado político. Engels, 1820 a 1895, sua proposta de análise da sociedade política capitalista, a mesma formulada pelo seu colega Karl Marx. Nietzsche, 1844 a 1900, desenvolveu a teoria da construção do pensamento subjetivo aproximado, o ideal de sociedade, fundamentado na ideologia do super-homem, sendo obrigatória a superação do cristianismo, fundamental para a evolução do mundo proposto. Soren Kierkegaard, 1813 a 1855, formulador do existencialismo cristão, o que tem em comum com o existencialismo ateu, que a existência precede a essência. Primeiro o homem existe, depois se define. Naturalmente que existem outros filósofos importantes, correspondentes a esse longo período histórico. Naturalmente que escolhi os referidos por ordem de importância. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.